Oi, gente, bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Todo mundo em ritmo de Copa do Mundo, né, gente? Eu não sou muito fã de jogo, não ligo muito, não, sabe? Não sou do contra, não, mas também não sou muito fã de futebol. Posso assistir um jogo ou outro, mas não ligo muito pra isso, não, gente. Nunca fui muito fã de jogo, de futebol. Vamos meditar na palavra de Deus? Tá um sol aqui fora, lá dentro frio e aqui um solão, eu nem tô conseguindo ver a tela. Vamos meditar na palavra. A gente tava lendo João, né? João capítulo 3. Jesus falou assim para Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, ou seja, Jesus estava dizendo para Nicodemos que ele era mestre, ele dava aula de Bíblia, ele ensinava a Bíblia para as pessoas, só que ele só podia falar daquilo que ele viu, das coisas terrenas. Porque quem pode falar das coisas celestiais é aquele que veio do céu. Então, por isso que nós entendemos que a palavra de Deus, ela precisa da revelação de Deus para que a gente compreenda. A Bíblia diz assim que as coisas de Deus, ninguém consegue entender as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Aquele que é carnal, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Então, é necessário que o Espírito Santo, ele dê entendimento para a pessoa, para que ela compreenda as Escrituras. Não necessariamente que a pessoa tenha o Espírito Santo dentro dela, né? Porque se a gente for achar que a pessoa, para entender as coisas de Deus, ela precisa ter o Espírito Santo, então, nenhuma pessoa que não é de Deus poderia entender a Deus, né? O Espírito de Deus, ele dá entendimento para quem ele quer. Então, a pessoa precisa da ação do Espírito para poder ter entendimento da palavra. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, Nicodemos, ele tinha o conhecimento da escrita, da letra, mas não do Espírito. Então, a única pessoa que podia revelar isso para ele era o próprio Senhor Jesus, que ele veio do alto. Então, como que eu vou falar das coisas celestiais se eu nunca fui no céu, se eu não sei, se eu nunca estive lá? Então, para a gente entender as coisas celestiais, nós temos que ouvir a voz daquele que está lá no céu, daquele que esteve no céu, que era Jesus, e daquele que está lá. Então, para nós compreendermos as coisas de Deus, nós precisamos da revelação. É impossível qualquer pessoa conhecer a Deus só pelo raciocínio humano, só pela mente humana. É necessário que exista uma revelação, é necessário que o próprio Deus se revele para nós. Então, a nossa oração é muito necessária de pedir revelação e entendimento. Revelação, gente, tem muitas pessoas que acham que revelação é premonição, é prever futuro. Não, não é isso. Revelação é entendimento, né? É o entendimento que Deus dá sobre si mesmo. Ele abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente compreenda quem Ele é, as coisas dele. Então, a gente precisa do Espírito de Deus para termos a revelação, o entendimento de Deus. Então, se você quiser compreender as coisas de Deus, você precisa da ajuda dele. Eu tenho uma pessoa na minha família que ele estudou a Bíblia, ele leu a Bíblia muitas vezes mesmo. Só que ele não tem entendimento. Então ele entendeu as coisas totalmente deturpadas das Escrituras. Assim como o próprio, né, não sei se foi o apóstolo Paulo que falou, ele disse assim, que o povo de Israel, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento.
Então não adianta você ser uma pessoa zelosa, só zelosa, né? Eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero dar o meu melhor para Deus, sem entendimento. Então os judeus, eles têm todos os rituais, cumprem todas as regras, né, da lei, tentam cumprir, né, com zelo. Mas eles não entenderam por que Moisés escreveu tudo aquilo. Jesus falou, Moisés, ele estava falando de mim. Vocês examinam as escrituras procurando ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Aqueles rituais que vocês seguem ali, aqueles sacrifícios que vocês fazem, estão falando sobre mim. E vocês não querem vir a mim. Então, o objetivo das Escrituras é sempre será nos conduzir a Jesus. Então, os judeus não acreditaram em Jesus. Então, significa que eles tinham fé nas Escrituras, eles acreditavam na Bíblia, mas eles não tinham um entendimento real, a revelação certa de que tudo aquilo que estava escrito ali por Moisés estava se referindo a Jesus. Estava se referindo àquele que viria, que era o Senhor. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai te conduzir a Jesus. A Bíblia diz que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Então, o que é o espírito? O espírito não é aquele que dá a vida? Então, é o mais importante. Então, o mais importante de uma profecia, de qualquer profecia que seja, é revelar a Cristo. E não só profecia, gente. Qualquer coisa que você for fazer no Evangelho, se não tiver o objetivo de revelar a Cristo, não está no caminho certo. Tenha zelo de Deus, mas sem entendimento. Até, por exemplo, uma ação social que você for fazer, uma cesta básica que você for dar para alguém, como obra de Deus. Se isso não tiver um objetivo de levar Jesus àquela pessoa, se você não falar de Jesus para aquela pessoa, aquilo ali vai ser só uma obra de caridade. Porque evangelho é anunciar a Cristo. Então, todas as coisas que forem feitas no evangelho tem que ter o objetivo de revelar Jesus. Porque o espírito da profecia é a revelação de Jesus. Então, se nós não focarmos nisso, não entendermos isso, nós vamos entender as escrituras da forma que a gente quiser. Vamos interpretar os textos da forma que a gente quiser, se não for direcionado pelo Espírito de Deus, porque Jesus disse, o Espírito da verdade, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade, e ele não falará de si mesmo, mas ele me glorificará. Então, o Espírito da verdade veio guiar vocês, a nós todos, na verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele falou, ele me glorificará. Então, o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Ele exalta Jesus, ele aponta Jesus. Então, se a palavra que você lê na Bíblia não está apontando Jesus de alguma forma, não está levando a Cristo, ao conhecimento de Cristo, pode ser simplesmente uma coisa da sua cabeça, um entendimento humano, racional, não uma revelação do Espírito, porque o Espírito da profecia, ou seja, o que é profecia, gente? Profecia é a palavra de Deus. Então, podemos dizer que o Espírito da profecia é a revelação de Jesus. É o testemunho de Jesus, é testemunhar Jesus. Então, quando uma palavra vem da boca de Deus, sempre ela vai trazer Cristo. De alguma maneira, ela vai trazer Jesus. Então, se você lê a Bíblia, mas não vê Jesus em nada, se você ensina, mas Jesus não faz parte do seu ensino, se aquilo que você entende nas Escrituras não tem a ver com Cristo, então provavelmente é um entendimento humano, é um entendimento carnal, é um entendimento simplesmente da sua mente. Não estou falando que todos os versículos bíblicos você só vai entender falando de Cristo. Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que o princípio de toda a profecia de Deus, o objetivo de Deus é revelar o seu Filho.
Por exemplo, se você estiver falando sobre casamento, a Bíblia fala que o quê? Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, Cristo está ali no centro. Ele é o referencial. Amor ao próximo, que ele disse o quê? Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus está também no centro do amor às pessoas. Então, em tudo, Jesus tem a referência como o princípio de todas as coisas. Então, ele viu que Nicodemos, ele tinha o entendimento da lei, das escrituras, mas ele não tinha a revelação do objetivo das escrituras. O objetivo das escrituras era revelar Jesus, e ele estava ali encarnado. O verbo, a palavra que Nicodemos tanto conhecia, estava encarnada. Toda a profecia que Nicodemos conhecia tão bem estava diante dos olhos dele encarnado, mas ele não percebeu. Então a gente só percebe Jesus pela revelação do Pai. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então nós só podemos ver Jesus, entender Jesus, abrir os nossos olhos para entender a revelação de Cristo por detrás das profecias, pelo Espírito de Deus. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. O que quer dizer Jesus Cristo é o Senhor? Eu já expliquei isso em outro vídeo. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus dos judeus, é o Deus do povo de Abraão, o Deus de Abraão. Ninguém diz que Jesus é o Deus de Abraão, é o Deus dos antepassados, se não for revelado pelo Espírito Santo. Então, para você entender a Bíblia, não basta você só ler a Bíblia. Você precisa ler, mas buscar a revelação. Os discípulos, Jesus pregava por meio de parábolas, só que as pessoas não entendiam, e justamente era para que elas não entendessem, porque elas ouviam de mau grado. Então, quando Jesus estava num lugar somente com os seus discípulos questionavam: Senhor, explica-nos essa parábola, explica-nos isso. E Jesus dizia: olha, a vocês é dado, é permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, para eles entenderem as escrituras, eles precisavam que Jesus explicasse, porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado. Então, Jesus tinha que explicar as escrituras para eles, porque pela mente humana eles não conseguiam entender. Mas o Senhor Jesus disse: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Mas vem aí o Espírito da verdade. Eu vou deixar para vocês um outro consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo hoje, ele faz o que Jesus fazia, mas ele faz individualmente em cada pessoa, explicando as escrituras, abrindo o nosso entendimento, fazendo a gente enxergar além daquilo que os nossos olhos veem, muito além daquilo que a nossa mente humana consegue discernir. Então, você precisa orar. Assim como, se você não tem entendimento, mesmo você que já tem entendimento, sempre ore e peça ao Senhor para abrir o seu entendimento. Como diz Davi fez um salmo, eu não sei se foi Davi mesmo, acho que foi, né? Ele fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu sempre falo isso com Deus: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra, porque a gente muitas vezes não está entendendo, então a gente precisa dessa iluminação do Espírito Santo. Então, se você quiser entender as coisas do Espírito, você precisa da ajuda do Espírito de Deus. Não só, lógico, você pode participar de cursos bíblicos, de estudos bíblicos, tudo isso você pode participar, mas existe uma água pura que vem do Espírito, quando você ora e você pede ao Espírito Santo entendimento. Então, as escrituras não podem ser entendidas somente com o raciocínio humano, mas com a revelação do alto. E a revelação do alto sempre conduzirá você a Jesus. E não a você mesmo, mas a Cristo como referencial, como o alvo da nossa vida. Bom? Então, Deus abençoe seu dia, sua vida.
Que Deus possa prosperar os seus caminhos, abrir o seu entendimento, que o Espírito da verdade te guie em toda a verdade e você possa conhecer profundamente a Cristo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tá bom? Grande beijo para vocês, até o próximo vídeo.